verdadeira história de Jonas. Mais uma vez, a verdadeira história de Jonas. E a história de Jonas, que foi baseado o tema desta palavra, está registrado lá no livro de Jonas, que nós vamos ler agora, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e chama e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio e ter com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui a gente olha a história deste grande profeta de Deus. A Bíblia fala, queridos, sobre os profetas. No Antigo Testamento haviam vários profetas. Entre esses profetas haviam pelo menos duas classificações. Havia a classificação de profeta maior e havia uma classificação de profeta menor. Jonas, ele era um profeta menor. Isso nada tem a ver com a altura do profeta, com a importância do profeta, nada disso, profeta maior ou menor, mas diz respeito unicamente ao tempo de profecia deles. Então Jonas foi aqui considerado um dos profetas menores na Bíblia, devido ao seu tempo de profecia. Mas Deus escolheu Jonas com um propósito específico e disse para ele: olha, Jonas, eu tenho uma missão para que você possa cumprir. Eu tenho uma missão na qual você deve executar. E que missão era essa? Jonas deveria sair do local onde ele estava e ele deveria ir até uma cidade chamada Nínive. Como é que era o nome da cidade? Como era o nome da cidade? Nínive era o nome da cidade. Então Jonas deveria ir até Nínive. E então ele deveria pregar para os ninivitas. Mas nós sabemos muito bem que mesmo diante de tudo isso, nós sabemos que, infelizmente, Jonas, ele não obedeceu. Nós sabemos que mesmo diante de tudo isto, Jonas, ele não seguiu a voz de Deus de maneira alguma. Mas Jonas tinha um propósito, Jonas tinha um objetivo, Jonas tinha uma missão, e esta missão, ela foi cumprida em nome de Jesus. Então eu queria perguntar para você, você sabe por que Jonas fugiu de Deus? Quantos sabem aqui por que Jonas fugiu de Deus? Levante a mão. Vou levar o microfone aí para você falar. Baixaram a mão já. Irmãos, até eu achei que eu sabia por que Jonas fugiu de Deus. O que a gente ouve falar? A gente ouve falar que na realidade Jonas fugiu de Deus porque Jonas era profeta fujão, porque Jonas era desobediente, porque Jonas era medroso. Mas não é nada disso. Sabe por que Jonas fugiu da presença de Deus? Eu vou te mostrar na Bíblia, e para isso a gente vai precisar ir lá para o capítulo de número 4, está aí também no estudo, eu coloquei para você. No capítulo de número 4, no versículo de número 2, Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 2, só no final do livro de Jonas, o livro de Jonas tem somente 4 capítulos, é que a gente vai descobrir de fato por que Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas 4:2, eu também coloquei aqui na tela para que você possa ver, diz assim: e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi por isso que eu te disse, estando eu ainda na minha terra, por isso eu me adiantei. Olha, eu coloquei aqui de vermelho, olha, irmãos, coloquei de vermelho. Por isso me adiantei
fugindo para Tarsis. Jonas aqui diz o motivo que ele fugiu para Tarsis. O motivo está abaixo. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande é benignidade e te arrependes do mal. Aqui está a explicação, capítulo de número 4, versículo de número 2, por que Jonas fugiu da presença do Senhor, quando ele foge ali para Tarsis. Você sabe por quê? Porque Nínive era uma cidade bem populosa, uma cidade de 120 mil habitantes. Quantos habitantes tinham em Nínive? 120. Tinha quantos habitantes em Nínive? 120 mil. 120 mil pessoas habitavam na cidade de Nínive. Só que, queridos, tem uma questão aí. Nínive era uma cidade muito má. Era uma cidade ali do conglomerado do povo assírio. Os assírios, eles eram muito malvados. Para você ter uma ideia, os assírios, eles conquistavam as nações, e ali quando eles conquistavam as nações, eles matavam a maioria das pessoas, e as pessoas que eles não matavam, eles levavam para o cativeiro. Sabe como é que eles faziam? Eles amarravam as pessoas através da sua pele. Eles enfiavam ganchos metálicos na pele da pessoa, geralmente no nariz, geralmente nos ombros ou nos braços, ganchos metálicos com correntes, e prendia um no outro e colocava em fila indiana. E então eles iam lá e castigavam eles, até que um caísse. Quando um caísse, ia puxando os couros de todos os outros ali, irmãos. Você imagina a maldade. Os assírios, futuramente, acredito aqui que Jonas já previu, que ele era profeta, e o profeta sabia daquilo que ia acontecer. Os assírios iriam atormentar o povo de Deus, iam fazer uma grande guerra que ia causar grande mal no povo de Deus. Então Jonas, de fato, ele não queria a salvação daquele povo. Por isso que ele diz no versículo aqui, Senhor, o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, grande. Jonas, quando Deus disse, eu vou destruir aquela cidade, Jonas disse, aê, muito bem, Deus, eles são malvados, eles merecem morrer, eles não merecem ter uma segunda chance, Senhor. Então esse foi o motivo, na realidade, que Jonas, ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Jonas queria a maldade daquele povo. Talvez você seja semelhante a Jonas. Tem pessoas que você acha tão mal, mas tão mal, que diz assim, era melhor que fulano de tal tivesse morrido. Cuidado, porque talvez aquilo que você deseja para o outro pode acabar acontecendo com você. Algumas pessoas dizem assim, mas isso é revoltante, porque a gente vê tantas pessoas boas morrendo e a gente observa tantas pessoas ruins que ainda estão vivas. Eu constantemente ministro em velórios e uma das maiores perguntas do povo é esta. Era uma pessoa tão boa, por que morreu? Por que Deus permitiu levar? Por que aconteceu isso desta maneira? Enquanto que tem gente aí que é criminoso, tem gente que é assaltante, tem gente que é estuprador, tem gente que é homicida, e Deus ainda permite que esta pessoa continue viva. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quantos querem saber o porquê que Deus leva o bom e deixa o mal? Diga aí, eu quero. Talvez um dia você já se perguntou isso. A Bíblia diz, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus quer que o ímpio se arrependa. Então, quando Deus permite que, mesmo alguém sendo mal, continue vivo sobre a face desta terra juntamente conosco, Deus está dizendo para esta pessoa, você tem mais um tempo para se arrepender. A porta da graça ainda não se fechou sobre a sua vida. É por isso que estas pessoas ruins ainda estão aqui.
E por que as pessoas boas morrem? A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte do justo. Eu sei, isso é triste, a gente não se alegra. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele se alegra com a morte do justo. Isso é bíblico. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende, em parte, o motivo. Por que muitas pessoas boas já partiram e por que muitas pessoas ruins ainda estão vivas. O que você não pode fazer é ser o justiceiro, de querer a morte daquela pessoa que é má, para que a vida dela se acabe logo, para que ela pare de atormentar as pessoas aqui na terra. Porque isso está no controle, está nas mãos de Deus. Jonas estava agindo aqui como um justiceiro. Ele queria que aquela cidade má morresse. Que todo aquele povo mau, que vivia distante de Deus, como a Bíblia mesmo diz, que não sabia distinguir entre a mão esquerda e a mão direita, que aquele povo fosse executado pelo juízo de Deus, da mesma maneira que Deus executou o seu juízo em Sodoma e em Gomorra. Então se lembre disso, crente justiceiro. Todas as vezes que você desejar a morte do mal, isso não é bíblico. Deus, claro que também permite que o mal morra, mas Deus também dá uma chance, dá uma oportunidade para que eles se arrependam. Então, quando Jonas foge daquela situação, ele não queria ver a salvação daquela cidade. E ele não queria ver a salvação daquele povo. Mas ele queria o castigo e o juízo de Deus sobre todos eles.